No espaço Harvard Medical School Portugal, falamos uma vez mais para pais de crianças recém-nascidas. Hoje sobre icterícia neonatal. Dora Brites, investigadora e professora catedrática na Faculdade de Farmácia de Lisboa, está na edição da manhã. Sua professora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Como está? Este termo, icterícia, é algo que normalmente associamos à cor do bebê. Mas o que é que está na origem? Da origem está mesmo um composto que se designa por bilirrubina e que pode estar ou ser devido a uma quantidade enorme de condições. Portanto, normalmente as pessoas ficam com uma coloração amarela, mas nos recém-nascidos isso é muito habitual e chega a atingir cerca de 50% dos recém-nascidos. Portanto, é uma situação muito comum que vem do facto dos glóbulos vermelhos serem destruídos logo nos primeiros dias de vida, serem substituídos por células com características diferentes e o sistema estar ainda muito imaturo e não conseguir fazer face a essa acumulação de bilirrubina. E o sinal é só esse, cor amarelada, ou há outros sinais? Quando a situação é muito grave, há outros sinais, obviamente, não é? Portanto, são sinais de afecção neurológica. Mas, inicialmente, de facto, começa por uma coloração a nível da pele e das mucosas, dos olhos, normalmente na face, e depois vai-se alastrando para o resto do corpo, consoante os dias vão passando, porque a situação tende a agravar-se com os dias subsequentes ao segundo, terceiro dia de vida. Sra. Professora, e é algo que é detectado imediatamente no hospital? Em alguns casos eu sei que é. Ou pode acontecer já quando o bebê está em casa? Há de facto gráficos para conseguir acompanhar essa evolução e o clínico está muito atento a ela e normalmente no primeiro, segundo dia de vida, se consegue-se ver já uma certa coloração amarela, há aparelhos e faz-se uma fototerapia de forma a conseguir baixar esses níveis de bilirrubina. Mas eles também podem aparecer de uma forma muito repentina. E acontece que normalmente as crianças têm alta muito precoce do hospital, ao segundo dia de vida. E é uma situação que ao quinto dia de vida é quando atinge os valores máximos. Portanto, isso pode passar um bocadinho despercebido a nível do hospital e ser necessário que os pais estejam atentos e se virem de facto que há uma subida dessa coloração, dirigirem-se rapidamente ao hospital. Doutora, e este gráfico que nós estamos a ver no ar representa aquilo que estava a dizer há pouco? Exatamente. Se virem, toda a zona que está por baixo da primeira linha é uma zona de não risco e isso equivale a uma certa concentração deste composto e, portanto, não há necessidade de intervenção e a criança pode ter facilmente alta hospitalar. Acima desse risco e consoante os fatores que a criança possa manifestar, porque há fatores de risco que agravam estas situações, o médico tem uma noção ao longo dos dias de vida dessa criança se está numa zona de risco, portanto acima daquelas zonas que estão ali marcadas, é uma zona de alto risco, em que muitas vezes até é preciso fazer uma sanguínotransfusão. E que fatores de risco são esses que podem estar associados? Bem, muito comum é o facto do nascimento prematuro. Portanto, estamos a falar de uma situação em que há uma imaturidade ainda do recém-nascido e é óbvio que quanto mais imatura for a criança, mais imaturo também será todo o seu sistema de fazer face, todo o sistema orgânico, sobretudo o fígado, de fazer face a esse problema. E, portanto, é uma situação mais grave. Mas essas crianças também ficam internadas nos hospitais. Claro. Portanto, o problema não se põe muito aí. Agora, nas crianças de termo que realmente têm alta, muito cedo, pode realmente uma situação, por exemplo, hemolítica, crianças que têm hemólise, veja aqui, portanto, aquela coloração amarela que se vê é precisamente a zona de deposição da bilirrubina no encéfalo. Obviamente isto que nós estamos a ver é o cérebro. É o cérebro. Por acaso está ao contrário. A imagem está ao contrário. Mas, portanto, é uma situação que é designada por crenícteros, ou seja, icterícia dos núcleos basais. Uma situação que pode levar à morte ou a grandes deficiências motoras. São os casos mais graves que podem acontecer com este problema. Exatamente. Quando acontece já em casa, ou quando se agrava já em casa, o que é que os pais devem fazer no imediato? Isto é uma situação que pode desenvolver-se muito rapidamente. Portanto, eu acho que é logo ir para o hospital. Se a situação for, de facto, não se deve desvalorizar. Não.
Não. Aliás, praticamente foi uma situação que desapareceu, mas hoje em dia, com essa desvalorização, acabaram por estar a acontecer casos de carnícoros. Eu todos os anos tenho conhecimento de casos de carnícoros. É uma situação perfeitamente evitável se intervier a tempo e, portanto, não há justificação para que estas crianças venham a padecer deste problema, até porque hoje em dia, e os estudos que estão a ser feitos, ela pode estar na origem de doenças a longo prazo. Portanto, nomeadamente, que doenças podem estar associadas a longo prazo? Esquizofrenia, por exemplo, autismo, também doenças neurodegenerativas. Portanto, digamos que ela pode deixar marcas indeléveis, mas que depois, perante uma outra situação agravante ao longo da vida, essas sequelas, ao fim e ao cabo, podem se manifestar e serem base de outras doenças. Fica esse conselho então para os pais, sempre que houver qualquer sinal de alerta a este nível, mesmo que a criança já esteja em casa, recorrer ao hospital. Sim, acho que é ótimo isso. Muito bom dia, muito obrigado muito pela obrigada, sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã. Um gosto de recebê-la aqui. 9h30.